Nesses últimos dias, eu ouvi uma frase de uma pessoa que me chamou muito a atenção. Ela dizia o seguinte: todo mundo deveria ter acesso à psicoterapia. Todo mundo deveria poder ter o direito de cuidar de si, de ficar bem. E essa frase dela me chamou a atenção porque todo mundo está sujeito às mesmas coisas. Todo mundo está sujeito a adoecer de questões e problemas psicoemocionais. E ninguém está livre de nada. Essa é a verdade. Ninguém está livre de nada. E quando eu olho essa frase dela, eu percebo quantas pessoas precisam de ajuda. Não é que todo mundo precisa de fazer psicoterapia. Pode haver pessoas muito fortes, muito resilientes, pessoas que souberam proteger a sua mente, pessoas que foram agraciadas com uma vida mais tranquila, com uma vida mais pacata, morando, por exemplo, no interior, onde a pessoa trabalha de sol a sol e ela teve a oportunidade de ter bons vizinhos, bons amigos, boas famílias. E mesmo assim, olhe lá, se de repente ela não passa por uma situação em que ela acaba precisando de ajuda. O fato é que ao longo da vida a gente é provado e levado a viver muitas situações. E sejam por palavras que nos foram ditas, sejam por relações problemáticas, seja por um contexto familiar, seja por uma relação familiar complicada, ou uma experiência dolorosa, ou um trauma vivido, ou uma sensação de abandono, ou um término de uma relação amorosa, ou o término de uma relação conjugal com um processo de separação doloroso, ou porque as pessoas trabalham em ambientes competitivos, de muita pressão, de metas, de pessoas que, dentro de um contexto agressivo, tratam umas às outras, em ambientes organizacionais tóxicos, com a cultura organizacional doentia, seja porque a pessoa estava andando no caminho da vida e de repente esbarrou com uma pessoa ruim, do mal, que fez mal para ela. Seja porque for. Seja até porque, mesmo na ausência de tudo isso, e olhe lá, que é muito difícil alguém passar por essa vida sem viver pelo menos uma dessas coisas, mas por qualquer motivo que seja, a pessoa ela está sujeita, como todo mundo, a viver emoções que dentro dela, sentimentos, pensamentos, frases, mensagens, coisas que ela tendo vivido ficou ruim dentro dela, ficou mal, ficou adoecido, ficou doente. E isso vai se colecionando, se juntando ao longo do tempo na vida, à medida que a pessoa vai se desenvolvendo na vida como um ser existencial. Ela vai acumulando, carregando. E isso fica que nem uma panela de pressão, a ponto de explodir qualquer hora. E acontece que no momento de forte emoção, desilusão, ou no momento de agressão, de mal, de sentir-se mal numa determinada experiência, isso vem a explodir. E quando explode, vai cargo para tudo quanto é lado. Dessa panela de pressão, e o dano muitas vezes é terrível. E é nesse momento que a pessoa acaba procurando algum tratamento porque ela percebeu que chegou no limite. Ela percebeu que dali para frente os sintomas foram tomando de conta, ela já não aguentava mais os desconfortos físicos, mentais, e a própria existência, pouco a pouco, foi ficando adoecida. E é nessa hora que a pessoa procura ajuda. E muita gente procura os medicamentos. E como os medicamentos são, ou propõem-se ser um remédio, eles vão remediar. Ou seja, remediar os sintomas, remediar o sofrimento, diminuir. E chamam isso de tratamento. Se você está falando de tratamento no sentido de tratar a coisa, abordar o problema, então pode até ser. Agora, do ponto de vista de resolver o problema, tratar a causa dessas coisas todas, não tem medicamento que vai conseguir resolver essas questões da vida e que a vida em nós, existindo de acordo com nossa condição humana, vai permitindo que a gente vá adoecendo sem nem perceber. A gente adoece pouco a pouco sem nem perceber, ou seja, a gente não percebe quando a gente está adoecendo. A gente só percebe quando explode, os sintomas aparecem. E aí, nesse sentido, o medicamento ele é válido, sim.
Se você consultou com um médico, fez uma avaliação e ele entende que o medicamento seria importante, claro que ele é válido, entendeu? Ele vai ajudar a remediar, diminuir os sintomas, vai ajudar você a se sentir um pouco melhor, até você tratar a causa. E eu, de maneira nenhuma, sou contra os medicamentos. De maneira nenhuma. Sem remédio era muito pior. Imagina uma pessoa que está sofrendo com sintomas, sejam eles de ansiedade, coração palpitante, respiração ofegante, agonia, inquietude, desespero, tontura, náuseas, vômitos, problemas gastrointestinais, cabeça acelerada, o corpo agitado, ou de ansiedade, tristeza profunda, de depressão, tristeza profunda, choro sem causa aparente, angústia, aperto no peito, uma sensação terrível, uma sensação de morte, pensamentos extremamente negativos, apatia, desânimo, tantos outros sintomas que a depressão carrega. Ou ataques de pânico, né, nos picos de ansiedade, ou qualquer outro problema ou questão psicoemocional. Imagine essa pessoa sofrendo todo dia. Não faz sentido que ela, até encontrar a causa, até ela encontrar um psicoterapeuta que ela confie, que ela interaja bem com o método, com a técnica, com a proposta terapêutica, até que ela encontre isso, trate a causa e fique bem, não faz sentido que ela fique todos os dias doente, passando mal, sem tomar um medicamento, tendo à disposição esse recurso. Agora, o engano está em achar que a medicação, o remédio, vai resolver o problema. Vai fazer com que a pessoa fique bem, saudável, com ausência total de sintomas. Isso é um engano. O remédio vai remediar, aliviar a dor e o sofrimento, até que a pessoa encontre um profissional, uma pessoa que possa atendê-la na área de psicoterapia e tratar com ela, desenvolver um processo terapêutico que permita ela ter ausência de sintomas, presença de bem-estar sustentável e que inclusive permita que essa melhora, essa cura, essa cicatrização das questões psicoemocionais dentro de si fiquem em paz e resolvidas, para que ela não precise mais manifestar sintomas, ou para que a mente não precise mais gritar por meio de sintomas, e então a pessoa cuidar da mente. E nesse sentido, entenda, a mente ela não quer lhe fazer mal. A mente ela não está com o objetivo de fazer você sofrer. Ela só quer dizer para você o seguinte: eu não estou bem. E eu preciso de ajuda, eu preciso de cuidado. E as pessoas têm mania de dizer que a mente, entendeu? Ela na verdade está pregando peças. Não, ela está tentando proteger. E ela vai gritar cada vez mais alto se você não der atenção para ela. E é ridículo pensar que as pessoas ainda têm frases tão preconceituosas e tão simplistas como do tipo: não, isso é coisa psicológica, isso é coisa da sua mente. Claro, claro. O que experiência nesse mundo você vive que não é psicológico, portanto, do ponto de vista subjetivo, ou que não é da sua mente, entendeu? Portanto, uma experiência vivida dentro de você, no seu ser. Ah, isso é coisa da sua cabeça. Claro, se o cérebro comanda todo o corpo, é coisa da cabeça também. Agora, a pergunta é: por que é psicológico, por que é da mente, por que é da cabeça? E de áreas tão nobres que comandam todo o corpo e que são capazes de curar e adoecer todo o corpo, então eu não deveria dar atenção? Não é lógico que seria o oposto, por ser coisa da mente, do cérebro, da cabeça, eu não deveria dar uma atenção maior? Se você dá atenção para o seu corpo, você se alimenta, você bebe água, você toma banho, todos os dias. Se você dá atenção para o seu corpo e cuida do seu corpo, se você dá a ele sono, descanso, por que você então não cuidaria da sua mente? Por que a sua mente que comanda todo o seu corpo, o seu cérebro que comanda todo o seu corpo, a sua cabeça, onde está essa mente, esse cérebro expandido por todo o corpo, por que você não cuida dele? Por que quando é da mente você deixa na ideia de que o tempo vai resolver? De que o tempo, e aí vem a famosa frase que para mim não faz sentido nenhum: o tempo cura tudo. Cura nada. Mentira, o tempo não cura nada. O tempo ele vai tirando as coisas de foco e colocando outras no foco de acordo com as fases da vida, mas ele não cura nada. Quer ver um exemplo? Pegue, por exemplo, um objeto e deixa ele ao relento do tempo, sem limpeza, sem manutenção, sem cuidado, e vê se ele fica bom, se ele melhora, se ele evolui, se ele se torna um objeto melhor, mais brilhante, mais bonito. Claro que não. Ele se destrói, ele envelhece, ele se estraga, ele fica sem uso, ele fica sem utilidade. Por que com você seria diferente? Pegue, por exemplo, uma planta e deixe ao relento do tempo, entendeu? Sem chuva, sem regar, sem ambiente próprio, sem cuidado, sem podar, sem cuidar dela. E veja se ela fica boa, se ela de repente desmorona. Por que seria diferente com você? Pegue uma pessoa, um animal,
e deixe lá sem beber água, sem comida, sem tomar banho, sem carinho, sem conforto, sem acolhimento, sem cuidado, e veja se ele fica melhor. Ele morre de desidratação, morre de inanição, entendeu? Morre por doenças que vão tomando conta pela falta de cuidado, de higiene. Então por que com você seria diferente, com a sua mente, com o seu cérebro? Por que você não cuida de você com carinho? Por que quando é da mente, quando é da cabeça, quando é do cérebro, é coisa da cabeça? É psicológico. Não tem importância nenhuma. Deixa que o tempo cura. Você já viu o tempo curar alguma coisa? Você já viu o tempo melhorar um objeto que ficou lá sem manutenção, sem cuidado, sem limpeza? Você já viu o tempo curar, por exemplo, uma planta sem regar, sem podar, sem ninguém dar atenção ali? Não faz. Essa planta tem que estar no mínimo na rua, tem que estar no mínimo no espaço aberto, tomando sol e chuva. Do contrário, ela morre. Você já viu o tempo curar uma pessoa que ficou deitada o dia inteiro? Ali sofrendo, passando mal, e de repente, pronto, de um dia para outro a pessoa levantou e se curou, não cura. E essa história também de que eu vou tratar só com remédio, isso é outro engano. Isso aí é uma coisa que uma parte da ciência e da medicina quer convencer as pessoas que o remédio é a forma de tratamento. Se você está falando de novo de tratamento no sentido de abordagem, pode até ser. Agora, do ponto de vista de tratar a causa, que medicamento que vai tratar a causa de uma separação, de uma relação dolorosa, de uma agressão, de um assalto, de uma situação de sequestro, ou de uma dor tão profunda que a pessoa tenha de um luto? Que remédio que vai tratar essas coisas? Que remédio que vai fazer a pessoa ficar boa, por exemplo, de uma frase, de uma palavra, de coisas que foram ditas, situações que machucaram a pessoa, as emoções, os sentimentos, deixaram ela com a sensação de abandono? Que remédio que vai curar isso? Me conta. Que remédio? Então, ou seja, por que é que você tem que tratar só com remédio? E que história é essa que as pessoas às vezes difundem, entendeu? Que, isso daí é doenças psicoemocionais, elas são genéticas. Tá bom, então acha o gene. Qual é o gene da causa? Me diz o nome do gene que causa os problemas e questões psicoemocionais, porque já há mais de 10 anos é investido 1 bilhão e 800 milhões em pesquisas científicas, com mestres e doutores tentando descobrir a causa genética dos problemas psicoemocionais. Cadê o gene? Cadê o gene que mostra a causa genética? É hereditário. É hereditário ou são modelos familiares tóxicos que vão passando de uma pessoa para outra, mesmo que essas pessoas não conheçam os antepassados? Ou seja, é um modelo familiar ou hereditário? E outra, se hereditário, qual é o cromossomo? Qual é o fator biológico que gera essa hereditariedade? Quem foi que descobriu para poder afirmar que é genético e hereditário? Então perceba que são afirmações científicas vazias de prova científica e que não convencem ninguém. É só uma maneira de dizer que, uma vez que a gente acredite que seja genético, que nem, por exemplo, diabetes, um dos dois tipos de diabetes é genético, então tem que tomar remédio pro resto da vida. E a pergunta é, quando você toma remédio pro resto da vida, o que acontece? Você fica melhor? Não, não. A história que você conhece são de pessoas que vão tomando remédio e aí elas diminuem os sintomas, diminui ali aquela sensação de sofrimento, aí passado um tempo o remédio já não é mais suficiente porque os problemas começam a gritar de novo dentro dela, as situações vão reaparecendo na vida, com contornos diferentes, mas semelhantes àqueles que causaram, aí aumenta a dose do remédio. Aí depois dá uma melhoradinha por um tempo, aí depois aumenta de novo a dose do remédio. E a pessoa vai passando por novas situações e vai tendo picos de crises, vai tendo picos de sintomas e vai intercalando entre blocos de melhoras e blocos de pioras. Um bloco ela está um pouquinho melhor ali pela dose do remédio, no outro bloco ela está ruim. E aí passa-se um tempo, o remédio já não é mais suficiente, porque o remédio vai tendo um efeito tolerância e também porque a própria vida traz novas coisas e a pessoa não cuidou, não tratou, não limpou, não ressignificou, não reciclou. E aí o remédio já não é mais suficiente, sobe de novo a dose, até que vai chegando na dose máxima. E às vezes o médico, antes de chegar na dose máxima, ou ele pega e acrescenta um outro remédio para reforçar o tratamento, né, e tentar digamos assim, não chegar na dose máxima com o medicamento anterior, ou quando chega na dose máxima ele põe um outro medicamento para tentar ter uma dose extra de medicamento. E quando vê a pessoa, de novo, já está com novos sintomas, porque a vida traz novas coisas, que repetem situações, que tem relação com as antigas, e que a pessoa vai ficando mal.
E aí chega um ponto que a pessoa já está com 2, 3, 4, 5, 7, 11. E eu já vi gente chegar no consultório com 14 remédios. Tudo psicotrópico, tentando tratar situações. E quando ela vê, à medida que vai subindo as doses da medicação, vão subindo também os efeitos colaterais, os sintomas que a pessoa está sentindo, muitas vezes as reações adversas. E a pessoa vai se acostumando com aquilo ali. E de repente a vida está triste. Porque ela está uma mistura de sintomas, crises e efeitos colaterais e reações adversas. E quando ela consegue um remédio um pouquinho melhor, esse remédio troca sintomas da doença por efeitos colaterais e ela chama isso de custo-benefício. Mas que custo-benefício é esse? Que você toma mais remédio e continua sofrendo. Então, ou seja, como eu disse no início, o remédio ele é importante. Numa dose terapêutica, acompanhado por um médico, numa situação circunstancial, que busque aliviar os sintomas. Agora, ele não vai eliminar a causa do problema que gera os sintomas. Então, é nesse sentido que você precisa procurar uma psicoterapia. Que você precisa tirar um tempo para cuidar de você. Que você precisa buscar um profissional que você confie, que você conheça o trabalho dele, seja porque você acompanha ele nas redes sociais, seja porque indicaram você e você viu alguns vídeos, alguns materiais, alguns trabalhos dele, algumas abordagens dele, sentiu segurança, seja porque junto com tudo isso você também percebeu que o método dele, a técnica, a proposta terapêutica interessa e faz parte. E aí você pode dizer, não, mas esses tratamentos são de longo prazo. Isso foi o que disseram para você. E disseram para você em terapias convencionais, terapias antigas, porque as terapias modernas, você de uma sessão para outra já começa a sentir melhoras. E de uma semana para outra, você vai percebendo a evolução para melhor do seu quadro. E em poucas semanas, com terapias modernas, com técnicas, você percebe que de fato você está melhorando, está começando a ter ausência dos sintomas de verdade, sem aqueles picos de sintomas e crises que tem durante o tratamento com os psicotrópicos. E em poucas semanas você nota que os sintomas acabaram. E que você está com ausência de sintomas, presença de bem-estar, com qualidade de vida, sustentável, que isso não é como na medicação, que você tem blocos de melhoras, picos de pioras, e momentos de crise, e épocas e períodos que passa mal. Não, você está bem. Está resolvendo as questões dentro de você, de fato, na causa, na gênese, na origem que foi gerado dentro de você, na sua mente, nas experiências vividas. Se é uma experiência que causou em você, ou uma série de experiências que causou em você as questões que estão fazendo você sofrer, não vai ser um remédio que vai resolver isso, ele no máximo vai remediar. Será uma nova experiência, serão novas experiências, que podem ser experiências terapêuticas vividas com técnicas dentro da sua mente, que possam gerar novas experiências dentro da sua mente, sobrescrever e reprogramar e ressignificar, dar novo significado para o significado antigo que deixou em sua mente essa sensação e esse mal-estar. E não um remédio. E não adianta pensar que o tempo vai ajudar. Não, não é o tempo. É o que você faz no decorrer do tempo, cuidando de você e com foco no que causou o problema, cuidando disto, esse problema que ficou dentro de você, é que no curso do tempo, o que você faz cuidando de você e dando foco em resolver o problema é que vai fazer a diferença para você melhorar. Então, não receie em buscar ajuda. Entendeu? Eu creio que a psicoterapia ela é um processo mesmo de desenvolvimento humano, psicoemocional e do aprendizado, que busca fazer de você um ser humano melhor, um ser humano mais capaz, que possa realizar o máximo do seu potencial. E desenvolver e tratar as questões e problemas psicoemocionais, fazendo com que você se torne psicoemocionalmente saudável. Porque pessoas psicoemocionalmente saudáveis manifestam melhor os seus potenciais e são capazes de expressar melhor o seu potencial. E pessoas psicoemocionalmente saudáveis constroem relacionamentos mais saudáveis. E também a psicoterapia ela é um processo de aprendizado, de desenvolvimento da maturidade, do crescimento como ser humano, como pessoa, da percepção das fases da vida e como eu posso ser melhor. Então, não negue a você esse tratamento, essa possibilidade, esse cuidado. Cuida de você com carinho. Vá para uma psicoterapia se você sente que precisa, que você está num momento de vida difícil. Procure ajuda. E se você precisar de ajuda, eu estou aqui com um arsenal gigante de técnicas que vai poder ajudar você a chegar mais rápido no seu resultado e com a metodologia e proposta muito específica, que tem foco no ser humano, na causa dos problemas e na restauração dessas questões dentro de si. Então, qualquer coisa, entre em contato comigo. Até já.